Atrás! Daqui a 3 semanas, estarei fazendo a minha colheita. Imaginem onde estarão. E assim será. Mantenham a linha. Fiquem comigo. Aquele que se vir sozinho, cavalgando em campos verdejantes com o sol no rosto, não se perturbe, pois estará no Elísio e já estará morto. Irmãos, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Formar para avançar. Arqueiros prontos. Arqueiros, preparar! Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Eduardo e este é o Reino de Clio, o seu canal de história no YouTube. Hoje, os caminhos da história vão nos levar para a Roma Antiga, retratada através da visão espetacular de um filme grandioso. Trata-se do filme Gladiador, do diretor Ridley Scott. O filme Gladiador conta a história do general Máximos Décimos Merídios, comandante dos exércitos do norte, general da legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurélio, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada e que teve sua vingança naquela vida e na próxima. Vamos ver. Gladiador é um filme de 155 minutos do ano 2000 e recebeu 12 indicações ao Oscar, vencendo 5 delas, inclusive o de melhor filme e melhor ator para Russell Crowe, intérprete do personagem principal. O diretor Ridley Scott, especialista na criação de cenários muito convincentes, apresentou uma recriação fabulosa do esplendor de Roma no final do século II. Para refrescar a memória, é importante lembrar que Roma, no ano 180 d.C., vinha de uma sucessão de 84 anos governada pelos bons imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio e o próprio Marcos Aurélio, que exerceram o poder com moderação e sabedoria. Portanto, a sociedade romana vivia uma fase esplendorosa. Para você se aprofundar mais na história de Roma, ou para revisar, se for o caso, você pode acessar o link que nós deixamos na descrição do vídeo, um link para a página História Geral de nosso site Reino de Clio. Recomendo que você clique lá para dar uma olhada. Vale lembrar que um filme é um produto feito para vender, e seus criadores fazem tudo para que se tornem o mais atraente possível para o maior público disponível. Com Gladiador não é diferente. Alguns personagens são reais, como o imperador Marcos Aurélio e seus filhos, Cômodos e Lucila. Mas, mesmo nestes casos, a história é deixada de lado muitas vezes para dar ao filme os mocinhos, os bandidos e o herói. Assim sendo, é importante ressaltar que um filme fala mais sobre a época em que foi feito do que sobre a época que ele mostra na tela. Deste ponto de vista, Gladiador mostra, com seus atrativos, um retrato da nossa sociedade, com sua cultura, usando a Roma Antiga como um espelho.
Em outras palavras, com pouca diferença, nossa sociedade é tão corrupta e violenta quanto a do Império Romano, com suas intrigas e esportes sangrentos. Apenas para ficar nos exemplos esportivos, qual jogo ou corrida é mais comentado na semana? Aquele que decorreu de forma normal ou aquele que acabou em briga ou acidente? É uma triste realidade. Voltando ao filme, as imagens fantásticas, os cenários grandiosos, podem fazer com que alguns desavisados pensem que o filme é a história verdadeira, quando na verdade apenas uma pequena base histórica serviu como ponto de partida para a obra, como nós vamos ver a partir de agora. O ambiente inicial do filme está basicamente correto, pois o final do governo de Marcos Aurelius foi marcado pelas invasões dos bárbaros germanos na fronteira norte do Império, na região da atual República Tcheca. Essa invasão começou em 169 d.C. e os combates duraram vários anos. O exército romano está bem retratado com sua disposição de tropas e armamentos, embora o que o filme mostra representa apenas o que era uma única legião, e o exército romano era composto por várias delas. A legião Félix realmente existiu e lutou naquela guerra. Seu nome em latim era Legio IV Flavia Felix, fundada no ano 70 d.C. por Vespasiano. Uma única legião dispunha de cerca de 6.000 homens e se estendia por quase 2 quilômetros, com fileiras de 1.000 homens com distância de 2 metros entre eles quando estavam no campo de batalha, e usavam táticas de avanço e defesa que ainda hoje podem ser vistas nas tropas de choque da polícia. Com isso em mente, vamos analisar alguns personagens e situações que o filme apresenta e verificar aonde tem história de verdade e onde a história saiu de cena, por assim dizer. O personagem principal, o General Máximos, não existiu. Até existiu um general que desapareceu após o final do governo de Marcos Aurelius, porque ele seria desafeto do novo imperador Cômodos, mas não se sabe mais nada a respeito dele. Assim sendo, um personagem desta forma obscuro, sobre quem não se sabe nada do que aconteceu, pode ter acontecido tudo e torna-se, portanto, uma figura ideal para a construção de um personagem para ser o herói do nosso filme. No caso do filme, foram aplicados vários passos do monomito, termo mais conhecido como a jornada do herói, na qual um homem comum é chamado para um grande evento, recusa, é forçado pelas circunstâncias a participar, passa por grandes dificuldades, por aprendizado, e então volta para os confrontos finais. Quem assistiu o filme poderá reconhecer esses passos na trajetória de Máximos. Quer outros exemplos de filmes assim? Temos O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Rambo, Star Wars, Matrix, O Rei Leão, etc. Recomendo que você pesquise sobre esse termo, monomito, ou a jornada do herói, para saber mais. Outro ponto retratado corretamente pelo filme é a prática da política do pão e circo. O novo imperador Cômodos usa os jogos e a distribuição de alimentos para angariar a simpatia do povo e assim dar legitimidade ao seu poder. Essa prática era antiga na sociedade romana. Homens ricos e políticos que tinham interesse de ganhar status social, de ganhar popularidade na sociedade romana, gastavam grandes somas de dinheiro na realização de jogos de gladiadores, de diversões nas arenas e na distribuição de pão e trigo para o povo. Assim, se tornavam populares e tinham votos. Onde foi que a gente viu mesmo isso?
Senador Gaius? Senador Gracchus. Não é muito comum vê-lo deleitando-se com os prazeres da gente comum. Bem, eu não finjo ser um homem do povo, senador, mas tento ser um homem a favor do povo. Seguimos então para os imperadores apresentados no filme. Com Marcos Aurelius, o mais famoso dos dois, temos uma representação mais fiel. Interpretado pelo excelente e já falecido ator Richard Harris, de fato o verdadeiro imperador já tinha 59 anos, o que era muito na época. Estava envelhecido e cansado das batalhas. E era um legítimo filósofo, tendo escrito a famosa obra Meditações de Marcos Aurelius, com reflexões sobre a vida. Mas ele jamais cogitou entregar o governo a alguém que não fosse seu filho e não morreu assassinado por este, como mostra o filme. Na verdade, Cômodos já era imperador junto com seu pai, ainda vivo, pois eles dividiam o trono como uma forma de preparação para o futuro governo. Na verdade, Marcos Aurelius morreu vítima de doença, provavelmente sarampo, a peste de Antonino, como era chamada na época. O local de sua morte foi em Vindobona, atual cidade de Viena, na Áustria. A filha de Marcos Aurelius, Lucila, interpretada pela atriz Connie Nielsen, que recentemente vive a mãe da Mulher Maravilha, era casada com Lucius Vero, co-imperador junto com o sogro, mas que faleceu também de doença anos antes da época da batalha, como é mostrado no filme. Também é verdade que ela participou de uma tentativa de golpe contra o irmão Cômodos, planejada por senadores, que fracassou. Ela foi exilada e depois assassinada. Por fim, chegamos ao grande vilão do filme, Cômodos, assassino do próprio pai e amante forçado de sua irmã. Cômodos foi vivido no filme pelo brilhante ator Joaquim Fênix, que na época foi indicado para o Oscar de melhor ator coadjuvante, mas na época ele não venceu. Venceu como melhor ator no ano de 2019 por sua interpretação magistral do vilão Coringa. Mas essa imagem está distante da verdade. Como já dissemos, ele não matou o pai, já era imperador junto com este, e o início de seu governo foi bom, seguindo a linha do pai. Para dar um exemplo, em seu governo diminuiu muito a perseguição aos cristãos que ocorria antes. Mas é verdade que Cômodos gostava muito dos jogos na arena e que chegava a participar de lutas arranjadas, onde sempre saía vencedor. O problema começou quando, para pagar os caríssimos jogos, ele passou a usar a verba que era destinada ao Senado. Provavelmente, esta foi a causa da tentativa de golpe que os senadores armaram contra ele, com participação da irmã Lucila, cujo filho seria o sucessor caso Cômodos morresse, pois ele ainda não tinha filhos. Cômodos escapou do golpe e teria se tornado, aí sim, paranoico e perseguidor. Mas vale ressaltar que os relatos que existem sobre ele foram feitos depois da sua morte, provavelmente por seus inimigos. E isso, obviamente, faz com que não se possa ter certeza de que ele foi tão ruim quanto se diz. Sua morte não ocorreu na arena em uma luta de gladiadores. Cômodos foi assassinado em seu quarto através de outra conspiração, com participação de sua amante Márcia e de altos funcionários do governo. Márcia facilitou a entrada de um gladiador de nome Narciso nos aposentos do imperador e na sala de banho este foi estrangulado. Assim sendo, Cômodos foi morto por um gladiador, mas não na arena,
e sim numa banheira. Não é um fim grandioso, mas é o fim real. Pois bem, o filme Gladiador é diversão garantida, mas, para aprender história de verdade, você deve assistir não ao filme, mas às aulas do seu professor ou professora de história. Para ter acesso a uma análise mais completa desse nosso tema, deixei o link de um texto do nosso site, O Gladiador e a História, disponível na descrição deste vídeo. Sugerimos que você acesse e leia para ter uma visão completa. Bem, chegamos ao fim. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. Deixamos aí na descrição do vídeo também os links das nossas redes sociais para que você possa seguir. Então, agradecemos a sua presença. Sejam gentis, sejam bons, sejam corretos, para que nós possamos melhorar o mundo em que a gente vive. Porque, você já sabe, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Muito obrigado.